Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar desse confronto que já está levantando um monte de questões na imprensa, quem é favorito, quem está no momento melhor. A verdade é que Botafogo e Palmeiras, hoje, no futebol brasileiro, é o grande confronto, é a grande rivalidade. Uma rivalidade que sai do âmbito nacional e chega ao âmbito mundial. É isso mesmo, né? Há 4 anos parecia brincadeira se a gente falasse isso, porque o Palmeiras estava aqui, o Botafogo estava aqui. Mas nos últimos 7 jogos, o Palmeiras só venceu um jogo do Botafogo. E 2024 foi um ano para se esquecer lá para os palmeirenses. Para os botafoguenses, a confiança está lá em cima. O Botafogo conseguiu uma classificação heróica no grupo mais difícil. E a gente vai falar sobre esse confronto depois da vinheta. Você que está ligado aqui no Dois Toques, a casa do futebol, curte os bastidores desse esporte tão amado por nós brasileiros, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos, independentemente do seu time, aqui a gente fala de futebol de uma maneira imparcial e, é claro, né, trazendo aqui um pouquinho de bom humor, zoeira e falando de Copa do Mundo. Não tem como não falar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vem empolgando todos os torcedores, exceto aqueles que estão de birra. O meu não tá. Gente, pelo amor de Deus, né? Um torneio grandioso como esse, reunindo as melhores equipes do mundo, tem que estar todo mundo acompanhando. E quem não tá agora é lutar para estar depois. 2029 pode ser inclusive no Brasil, né? Mas o destino sempre aproximando, não de uma forma amistosa, John Textor e Leila Pereira, Palmeiras e Botafogo. Parece que depois daquele 4-3, daquela virada antológica do Palmeiras no Newton Santos em 2023, que ocasionou a bancarrota do Botafogo e a ascensão do Palmeiras para o título, depois daquele 4-3, a situação virou. Parece que o Palmeiras hoje enxerga o Botafogo, enxerga um muro intransponível. Dos últimos 7 jogos entre as equipes, são simplesmente 4 vitórias do Botafogo, 2 empates e apenas 1 vitória do Palmeiras, exatamente essa do 4-3. O Botafogo, nesses últimos 7 jogos, venceu 2 vezes no Newton Santos, venceu 2 vezes no Allianz Parque. Nesses últimos 7 jogos, o Botafogo conquistou o título brasileiro em cima do Palmeiras, dentro do Allianz Parque. O Botafogo eliminou o Palmeiras na Libertadores da América, dentro do Allianz Parque. E no jogo desse ano, também no Allianz Parque, um 0-0 em que o Botafogo jogou melhor do que o Palmeiras, apesar do Palmeiras ter tido, no finalzinho do jogo com o Flaco Lopes, uma excelente chance para vencer o jogo. E aí a gente estaria talvez falando de outra maneira desse confronto, né? Mas a grande verdade é que não suficiente os últimos confrontos entre Verdão e Fogão, o momento do Botafogo hoje é melhor do que o momento do Palmeiras. O Palmeiras ele passa em primeiro do seu grupo, com a mesma pontuação do Inter Miami. E foi exatamente esse jogo contra o Inter Miami que definiu a classificação do Palmeiras em primeiro lugar do grupo, com 5 pontos. O Palmeiras decepcionou. Trocando em miúdos, o Palmeiras está classificado em primeiro do grupo, ele cumpre o protocolo de um clube gigante, ele cumpre o protocolo do maior campeão do Brasil. Não tinha como o Palmeiras ficar fora. Não tinha como. Agora, se nós analisarmos o rendimento do Palmeiras, o primeiro jogo o Palmeiras jogou bem. Mas no final das contas a gente viu que o Porto ele é muito mais fraco do que qualquer outro time europeu nessa Copa do Mundo. E talvez o resultado correto seria o Palmeiras ter vencido o Porto. Até porque o Inter Miami... E cá pra nós, gente, eu não vou jamais desmerecer um clube onde atua Lionel Messi. Luizito Soares, de quem eu gosto muito também, um dos maiores atacantes que eu já vi jogar dentro da área letal, fora da área, carregando para dentro da área. A gente viu ontem mesmo aí, com o joelho bichado, idade avançada, joga demais. Mas o time do Inter Miami é solteiro versus casado, né, galera? É
casado versus solteiros. É brincadeira. Você tira um cara que é razoável para colocar o reserva que é péssimo. É muito ruim esse time do Inter Miami. Ele é ingênuo na defesa. Tem um cabeludo lá, acho que é Falcão. É a ingenuidade. O cara vai tocar uma bola, só toca errado. O ataque do Palmeiras teve 70 mil chances de marcar. E o Palmeiras conseguiu empatar com esse time. E o Porto conseguiu perder para esse time. O Inter Miami está invicto. Pra vocês terem ideia do quão frágil era esse grupo A. E o Palmeiras conseguiu vencer uma partida. Uma partida só, por 2-0. Jogou melhor? Jogou. O jogo estava difícil, até o gol contra do Al Ahly, né? Então, muita sorte. O Abel Ferreira iluminado nas substituições. Mas a grande verdade é que o Palmeiras, em termos de atuação, ficou devendo aos outros brasileiros. O Fluminense, isso e aquilo. O Fluminense ganhou. Tomou pressão, tomou sufoco do Ulsan da Coreia, tal. Venceu por 4-2. Ele goleou, ele meteu 4 gols. Sofreu desnecessariamente. Não está classificado ainda. Ele também pode ficar eliminado no final das contas. Amanhã é o jogo do Fluminense. Agora, o Palmeiras é a decepção dos times brasileiros. Passou de fase, passou em primeiro, mas venceu um jogo e empatou 2 jogos. Em comparação com o Botafogo, que vem de um grupo onde tem os times mais difíceis dentro das suas categorias. Se for pegar o Seattle Sounders e comparar com o Inter Miami, o Seattle Sounders é muito mais time. Muito mais time. O Seattle Sounders foi campeão da Conca Champions. Ele foi campeão da Conca Champions. O Inter Miami não. Atlético de Madrid e PSG são times que disputaram esse ano as fases finais da Champions League. O Atlético de Madrid foi eliminado pelo Real Madrid nos pênaltis, tendo vencido o Real Madrid por 1-0 no jogo de volta e perdido nos pênaltis. E o Paris Saint-Germain foi o campeão da Champions League. O melhor time da Europa, dito então o melhor time do mundo. O Botafogo sai desse grupo com 6 pontos. Com a mesma pontuação do líder PSG, também com 6 pontos. Só que o PSG tem 5 gols de saldo e o Botafogo tem 1 gol de saldo. E aí o saldo de gols definiu a primeira colocação, apesar de no confronto direto o Paris Saint-Germain ter perdido para o Botafogo. Por que o Botafogo não foi o líder? Por conta do critério segundo, que é saldo de gols, já que Atlético de Madrid, Botafogo e Paris Saint-Germain ficaram empatados com 6 pontos. Aí exclui-se as partidas contra o Seattle Sounders e só conta as partidas entre eles, né? E nesse caso, o Paris Saint-Germain com 4 gols a favor e 1 contra, que foi o do Botafogo, ele fica com 3. O Botafogo com 1 gol a favor e 1 contra, 1 a favor em cima do Paris Saint-Germain e 1 contra o Atlético de Madrid, ele fica com 0. E o Atlético fica com o pior saldo, né? Com menos 3. Bem distante aí de uma classificação. Bom, o Botafogo ele chega gigante para as oitavas de final, com muita moral, com muita confiança e com um detalhe. Palmeiras e Botafogo dividem aí essa frustração do último jogo. E de certa forma eu acho isso bom para os dois. De certa forma eu acho que isso iguala em termos anímicos os dois. Porque se o Botafogo tivesse passado com um empate, ele poderia estar mais soberbo, ele poderia entrar de... Não vou dizer salto alto, porque esses caras do Botafogo jamais entram de salto alto, né? Eles são sempre desprezados, apesar de serem os atuais campeões do Brasil e da América. Mas foi bom o Botafogo ter tomado esse gol no final, porque os caras, o vestiário, o Renato Paiva vai falar, o vestiário não estava no clima do jogo contra o PSG, apesar de eles terem conseguido uma classificação heróica, uma classificação enorme. E o vestiário do Palmeiras também era de lamentação. Ah, foi o primeiro e tal, conseguimos empatar, né? Mas você olha para o adversário, era um time que deveria ter sido goleado pelo Palmeiras numa ocasião normal, né? Então o Palmeiras chega em condições um pouco mais vulneráveis, talvez possa perder o Murilo, seu zagueiro titular, joga ao lado do Gustavo Gomes, e o Botafogo não vai ter o seu cão de guarda, o Gregore, que nem jogou bem na partida contra o PSG, mas contra o Atlético de Madrid deu uns moles, né? O Botafogo, se voltar com o seu esquema clássico, é Alan e Marlon Freitas no meio. Ah, se ele mantiver ali os 3 volantes e tal, é provável? É provável. O Renato Paiva já jogou com 3 volantes naquela partida contra o Palmeiras no Allianz Parque e o Botafogo teve muita chance. Jogar com 3 jogadores no meio campo não significa que você está jogando defensivamente.
Os últimos 2 jogos do Botafogo foi com 3 volantes, só que agora sem o Gregory. E contra um adversário que é mais frágil, ou menos potente do que PSG e Atlético de Madrid. Para o Palmeiras vai pegar um adversário mais forte do que todos os que ele pegou no grupo. Essa é a diferença. O Palmeiras vai pegar um time mais forte nas oitavas. O Botafogo vai pegar um time mais fraco do que aqueles que ele enfrentou nas 2 últimas rodadas, PSG e Atlético de Madrid. Mas tem uma coisa, não acho que há favoritismo. Não acho o Botafogo favorito. Não acho o Palmeiras favorito. A imprensa que disser que o Palmeiras é favorito, diante de tudo isso que eu falei, balela, clubismo, paulistismo, não é favorito. Quem disser que o Botafogo é favorito está se pautando nesses números, está se pautando nessas questões. Mas é um confronto entre brasileiros, entre 2 equipes com propostas muito semelhantes no sentido de almejar as mesmas coisas. Palmeiras e Botafogo hoje estão no mesmo nível em termos nacionais e internacionais. É um confronto muito igual. Não há favoritos. Qualquer um pode sair classificado. E vai ser um grande jogo. Agora, analisando o momento no Mundial de Clubes, analisando o retrospecto dos últimos anos entre Botafogo e Palmeiras, nos últimos 7 jogos, o Botafogo tem uma larga vantagem. O Botafogo simplesmente ganhou 4 jogos do Palmeiras e o Palmeiras só venceu 1 nos últimos 7 jogos. O Botafogo eliminou o Palmeiras de todos os campeonatos que disputou com o Palmeiras, Brasileirão e Libertadores. E o Palmeiras tem, como boa recordação, aquela virada sobre o Botafogo que lhe deu o título brasileiro de 2023. E aí, na sua opinião, tem favorito? Você está comigo? Confronto totalmente igual, totalmente aberto? Ou você acha que o Palmeiras é favorito ou você acha que o Botafogo é favorito? Fico por aqui. Até a próxima no Dois Toques, a casa do futebol.